nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas desse mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas desse mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Boa noite, irmãos. Completa vitória, todos nós teremos lá no céu. Esse hino é um hino muito especial pelo tema, até mesmo que vai ser tratado em nosso estudo bíblico de hoje, buscando e praticando a sabedoria necessária. E nós precisamos da sabedoria necessária. Nós precisamos dela. E precisamos que ela venha de fora para nós. Precisamos que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria. Portanto, que todos nós nesta noite aproveitemos ao máximo aí para nós curtirmos esse momento de estudo, aproveitarmos com todo o coração, com toda a mente, com toda a alma. Eu quero aqui agradecer de coração a todos vocês que já estão conectados aí. Nós queremos nesta noite, irmãos, utilizar aqui o caderninho do PEN de 2021, que foi feito pela igreja, pela IELB, em parceria aí com a editora Concórdia, e nós queremos falar sobre o estudo 5, que está na página 31 do nosso caderninho. Então, quem levou para casa o caderninho, os membros aqui da congregação que levaram o caderninho para casa, podem acompanhar o estudo lá
nós vamos estar seguindo bastante os passos que lá foram colocados. O estudo desta noite foi escrito pelo nosso vice-presidente de Educação Cristã, pastor Martinho Sonta, que também elaborou, planejou e colocou esse estudo aí à disposição da igreja, para que as congregações utilizassem ele durante o ano. Então sejam todos muito bem-vindos. Então nós seguimos com o hino, e logo após o hino nós vamos ouvir a leitura que está indicada para esta noite de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 18. Senhor, tem compaixão de mim. Te esperei, por ti esperei. Seja meu braço direito cada manhã, minha salvação em tempos difíceis. Senhor, inclina o teu ouvido, abre os olhos, abre e vê. Seja meu braço direito cada manhã, minha salvação em tempos difíceis. Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Esperei, Senhor, por ti esperei. Tu me deste vida abundante, o teu cuidado guardou meu espírito. Seja minha salvação em tempos difíceis. Senhor, Tem compaixão de mim. Leitura de Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 até 18. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ano dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vejam, irmãos, nós temos ali um hino que nós ouvimos agora há pouco, pedindo que Deus tenha misericórdia e compaixão. E o hino ressalta bastante a questão de esperar no Senhor. Esperar dia e noite pelo Senhor. É a melhor coisa que nós fizemos. O primeiro hino que nós ouvimos nesta noite foi aquele que disse que nada poderá nos separar do grande amor de Deus. Nada poderá nos separar. Nem mesmo essas enfermidades que estamos tendo agora, de forma tão clara, de uma luta que está sendo do mundo todo, ninguém pode nos separar do grande amor. Irmãos, esperemos pela misericórdia do Senhor. Deus, Ele pode agir e Ele pode melhorar toda a situação. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Ele tem poder sobre todas as coisas. Como filhos de Deus, nós não podemos desanimar porque talvez achamos que está demorando demais. Não, Deus tem o seu tempo. Deus tem o momento dele. Quem sabe poderíamos até começar a arrumar culpados para tudo que está acontecendo. Mas não vale a pena. Não vale a pena começar a ficar procurando culpados. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para Cristo. Continuar o nosso trabalho, continuar a nossa vida cristã. Continuar dedicando o nosso tempo ao Senhor. E esse é um momento que nós queremos também proporcionar isso para vocês, de vocês lá da sua casa poderem estar participando desse momento de estudo que é tão fantástico e maravilhoso. É a palavra de Deus que está sendo levada e queremos ensiná-la em toda a sua pureza. Nós não estamos aqui somente para falar aquilo que agrada aos homens, nós estamos aqui para trazer o que de fato a Escritura nos traz. O que ela faz com que nós reflitamos e o que ela quer que nós mudamos em nós mesmos para seguirmos adiante. Então, continuemos aí com o nosso estudo. Da leitura que o Ivo fez para nós, agradeço ao Ivo Neufeld pela leitura que ele fez. Nós queremos destacar algumas coisas e pensar, lembrar que o tema é buscando e praticando a sabedoria necessária. E o versículo 5 da leitura, ele já começa dizendo assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
É interessante nós pensarmos, você acha que você precisa de sabedoria? Ou você se julga que já alcançou a sabedoria máxima aqui no mundo? Que você não tem mais o que crescer, que você não pode mais crescer em termos de sabedoria? Qual é a tua visão? O que você pensa a respeito do teu conhecimento, do que você alcança e do que você já alcançou nessa vida? Você precisa de sabedoria a mais? Lembremos sempre que Tiago, ele está escrevendo essa carta aos cristãos, tá? Toda a carta de Tiago, é importante nós termos isso em mente, que Tiago, ele escreve toda a sua carta aos cristãos. É aquele povo que já foi trabalhado por Deus. É aquele povo que já recebeu o Espírito Santo. É aquele povo que já saiu das trevas e está na luz. É aquele povo que teve os seus pecados perdoados. Eles já experimentaram o perdão de Deus. É para esse povo que Tiago está falando. Tiago não está se referindo a uma pessoa que não teve nenhuma experiência cristã, não teve nenhuma experiência com Deus nesse sentido de fé. Então ele está de fato escrevendo para nós cristãos. E por isso ele trata diretamente aos filhos de Deus, ao povo de Deus. E agora ele fala: você acha que precisa de sabedoria? Se você quer sabedoria, peça a Deus. Mas não esqueçamos que sabedoria, ela tem um outro conceito, ela pode ter outros conceitos além daquele que eu penso que eu tenho. E ele diz que essa sabedoria pode ser buscada em Deus. Por que Paulo dá essa recomendação? Por que razão? Talvez os próprios irmãos, os próprios cristãos da época não estavam tendo a verdadeira sabedoria em seus corações, e por isso que Tiago, ele está sendo muito duro, ele está sendo firme ali com eles, dizendo que eles precisam buscar essa sabedoria na fonte correta, no lugar correto, que é o próprio Deus. E aí nós podemos perguntar assim: que sabedoria é essa que Paulo está tratando? Nós podemos pensar em uma sabedoria humana, aquela sabedoria que nós temos, que nós exercemos a nossa profissão aqui no mundo e auxiliamos a sociedade como um todo a se desenvolver melhor. E pode ser considerado uma sabedoria essa? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos... Então, a minha sabedoria humana, é interessante nós vermos isso também, que a minha sabedoria humana, o dia que fechar o meu caixão, ela morre junto. Ela morre junto. E a sabedoria que está tratando o texto é aquela sabedoria que vai além do túmulo. É uma sabedoria que passa, que transcende o túmulo, que vai muito além da nossa capacidade humana de compreensão. É desta sabedoria que Tiago está tratando em sua carta para o seu povo, para o povo de Deus. Busquem, então vocês querem a sabedoria verdadeira? Busquem ela em Deus. Não tentem colocar a sabedoria de vocês, humanos, em cima da sabedoria de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então nós precisamos dessa sabedoria. E é interessante que essa sabedoria de Deus, essa sabedoria que nos torna sábios para a salvação eterna, ela serve para quê? Sem ela, nós não alcançamos o céu. Deus não nos dá o céu. Então nós precisamos da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que procede do próprio Deus em favor da humanidade. Então, nós precisamos dela.
E até se vocês estiverem acompanhando o livrinho lá na casa de vocês, na página 32, no meio do parágrafo está escrito: os cristãos, para serem sal e luz do mundo, necessitam permanecer firmes, sem vacilar. Firmes aonde? Firmes em quê? Na sabedoria do alto, na sabedoria que procede de Deus, não na sabedoria humana. Querem ver um exemplo bem prático de uma sabedoria humana? Quando nós pensamos em termos de família, num conceito de família, o conceito da modernidade é assim: pode ser homem com homem, mulher com mulher, e assim está tudo certo. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus vai muito além disso. A sabedoria de Deus me faz enxergar que eu fui criado por um Deus, nós fomos criados por Deus, homem e mulher, Ele os abençoou e Ele conduziu nesse caminho. A salvação eterna, a sabedoria de Deus me mostra que é em Cristo Jesus e não é por aquilo que eu faço, pelas minhas ações. Então, nós precisamos diferenciar. E os cristãos, aqui o texto destaca, para serem sal e luz do mundo, precisam permanecer nesta sabedoria, na sabedoria que procede de Deus. Então, essa sabedoria recomendada por Tiago é fruto do Espírito Santo na vida dos cristãos. O Espírito Santo é quem dá essa sabedoria a cada um de nós. Ele faz isso. Ele nos concede isso. E como é que ele começa isso? É interessante nós olharmos e ver, mas aonde o Espírito Santo começou a agir em mim? Começou, se você foi batizado de criança, começou lá. A sabedoria, essa sabedoria de Deus já foi te dada lá. Se você passou a ser cristão depois, através da pregação da palavra, seja lá com 10, 15, 20, 50 anos, não importa. Então começou lá. E ela foi selada quando você foi à pia batismal. Essa sabedoria foi selada em seu coração através do batismo. Então é uma coisa que vem do Espírito de Deus. E o pastor Martinho ainda destaca, ele escreve: por isso ele escreveu: peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quer dizer, Deus quer dar esta sabedoria, a sabedoria necessária, a sabedoria fundamental para a salvação do ser humano, Deus quer dar a todas as pessoas. Deus não se agrada com os descrentes. Nós temos que tirar isso da ideia e pensar, às vezes achar que a pessoa tal, o fulano de tal, não merece salvação. Não, quando nós pensamos assim, nós é que estamos sendo egoístas, nós estamos querendo colocar a nossa sabedoria em cima da sabedoria de Deus. Então não nos compete sermos juízes das pessoas. Nós temos, o que compete a cada um de nós como cristãos, é pregar o Evangelho em toda a sua pureza. Pregar a palavra de Deus como ela está ali colocada, de forma correta, não me importando a quem eu vou ofender, a quem eu vou atingir. Então eu preciso ensiná-la corretamente para que as pessoas adquiram a verdadeira sabedoria, para que o Espírito Santo dê essa sabedoria a todas as pessoas. Deus não pode ser adaptado ao nosso século, à nossa modernidade. Nós não podemos querer mudar o pensamento de Deus. Então Deus quer sim dar esta sabedoria a todas as pessoas. Vocês sabem que até os frutos do Espírito são sabedorias que vêm de Deus. Citado lá em texto de Gálatas 5, 22 e 23. Os frutos do Espírito são
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Esta é a sabedoria do Espírito. E quando nós precisamos de calma, quando nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos pedir essa sabedoria do Espírito Santo. E Ele nos dá, Ele nos concede ela de forma liberal, quer dizer, Ele nos dá ela sem distinção de cor, de raça, de quanto dinheiro nós temos, né? De patrimônio, qual é a conta do meu banco, qual o valor que tem na minha conta para Deus olhar para mim. Não é nada disso. Ele dá liberalmente a todas as pessoas. Esse é o ponto interessante quando ele diz dá liberalmente. Na verdade ele está falando, tem muito a ver isso aqui com o finalzinho do Evangelho de Mateus. E de pregar o Evangelho, Cristo para todos, que é o lema da igreja. Então nós recebemos a sabedoria e sem querer fazer distinção de cor, de raça das pessoas ou da sua conta bancária, sem nada disso, nós pregamos o Evangelho porque nós queremos que esta pessoa, seja ela quem for, também receba a sabedoria do alto. E aí o autor coloca algumas questões para debate. Mencione algumas provações que os cristãos enfrentam na atualidade. Eu penso que nós podemos citar uma lista enorme de provações. Muitas são as provações da atualidade. Quero citar a própria tecnologia, que ela passa a ser uma grande provação quando os próprios cristãos hoje não conseguem mais largar um pouco a tecnologia e ficar com a sua família, conversar com seus filhos, conversar com seus pais, estar com a família quando estão juntos. Mas hoje é uma grande prova, uma grande provação para os próprios cristãos de largar isso um pouquinho de lado, né? Então nós precisamos saber utilizar. Esse é o momento sábio que nós podemos utilizar também a tecnologia. As outras provações, a provação de nós pensarmos que precisamos, a igreja, agora me referindo muitas vezes à própria IELB, que muitos questionam e falam que a igreja precisa mudar, precisa ser mais liberal para poder assim avançar. O que nós queremos? Nós queremos ouvir a palavra em toda a sua pureza ou nós queremos nos adaptar a este século? Nós temos que ver o que nós queremos e saber para o que nós queremos. Para onde nós vamos com a forma como nós estamos nos conduzindo? E a outra questão, qual é a nossa atitude ao sermos confrontados com provações? Provações, uma enfermidade? Outra provação que podemos citar, a própria situação do mundo hoje, na questão do vírus. Tá? Isso é uma prova que o cristão tem. E vocês sabem que ser cristão, quando as coisas vão bem, quando o país vai bem, quando o salário vai bem, quando a saúde está bem, tudo é fácil ser cristão. Mas eu quero ver, e o difícil para nós seres humanos, é ser cristão quando as coisas começam a apertar, como nós estamos vivendo nos últimos meses. Tá? Quando nós sabemos e corremos um sério risco de repente de sair de casa e ao retornar nós podemos voltar contaminado e dali 3 dias, 4 dias, 5 dias estar no hospital. Como nós encaramos essas tribulações? Como nós enfrentamos isso? Enfrentamos com tranquilidade ou nós começamos a questionar a Deus? Achar que Deus precisa mudar sua forma de agir, porque isso não testemunha que Ele tem poder.
Além de pedir sabedoria a Deus, o que mais podemos fazer para não desanimar nos momentos difíceis de provação? O que vocês estão fazendo para não desanimar? Na minha visão, para nós não desanimarmos, nós temos que continuar fazendo o que vínhamos fazendo. Claro, com algumas restrições, poucas restrições, cuidados necessários, mas nós temos que continuar fazendo. Porque se nós nos afastarmos, seja do trabalho, seja de qualquer coisa, nós estamos esfriando a situação. E nós, por outro lado, não estamos dando muito testemunho da nossa fé. Então nós precisamos, na minha visão, continuar fazendo, dar um jeito de pregar o Evangelho, de auxiliar as pessoas com todo o cuidado, com tudo que precisa ser feito, mas precisamos continuar. Essa, na minha visão, é algo o que mais nós precisamos fazer para não desanimar. É claro que nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos buscar a Deus, precisamos estar na presença dEle. Mas eu só vou continuar animado depois de receber e ser fortalecido por esse Deus, se eu continuar me envolvendo, se eu continuar pregando, se eu continuar falando, se eu continuar vivendo a minha fé. Viver a fé é algo que nós precisamos, sim, constantemente continuar fazendo. E aí ele diz assim, de acordo com os versículos 6 a 8, qual é a condição para alcançar do Senhor alguma coisa? Então vamos repetir aqui a leitura do 6 a 8, que diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, o que ele está aconselhando aqui? Uma firme fé, uma confiança. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Quando nós cristãos começarmos a duvidar do poder de Deus e de que Deus, de repente, agora ele se tornou mais fraco, porque morreu já mais de 300 mil pessoas, só em nosso país. Talvez nós achamos que Deus não tem mais aquele poder, então nós começamos a duvidar dele. Talvez pela situação, como a nossa irmã colocou ali no nosso chat, com relação ao filho, talvez já orou muito e está desanimando de orar. Mas nós já tivemos bonitos testemunhos de mulheres que oraram 10, 15, 20 anos até que alcançaram aquele pedido, aquele desejo que era de trazer alguém de volta à igreja. Que o seu companheiro fosse acompanhar, que ele fosse estar junto com ela no templo. Então não desanimar, nós não podemos começar a duvidar do poder de Deus. Se eu duvido do poder de Deus, diz o texto que eu sou como a onda do mar que vem, vai embora e está tudo, e não trouxe nada, não mudou nada. Mas Deus, ele é poderoso. Deus, ele pode fazer as coisas. Então quando eu não duvido, diz o texto, eu alcanço, para alcançar do Senhor alguma coisa. Eu não posso duvidar de Deus. E aí vem a questão desses versículos ali ainda. Qual é a importância de permanecer alegre e feliz em meio às tribulações? No nosso trabalho, na congregação, é muito bacana que quando nós vemos irmãos aí espalhados pelo Brasil afora, animados, felizes com projetos, começando mesmo diante das situações que não sabe o que vai acontecer, né?
mas estão aí planejando, estão buscando melhorar seus trabalhos em prol do Evangelho, em ajuda ao próximo, e assim por diante, né? Até na sua própria profissão. Porque o cristão fazendo bem a sua profissão, ele sem dúvida nenhuma, ele está dando um bom testemunho da sua fé. Mas aqui a pergunta é interessante: permanecer alegre e feliz em meio às tribulações. Eu vejo assim que uma coisa muito interessante, quando o cristão permanece feliz, mesmo diante das tribulações, ele está olhando para aquilo que Deus sempre avisou o ser humano de que ele passaria por tribulações. Eu quero que vocês me colocam ali no chat, se alguém souber, um versículo bíblico onde diz onde Deus está dizendo claramente que que o cristão não vai passar por nenhuma tribulação na sua vida, pelo fato de ser cristão. Eu quero que vocês me citem pelo menos um versículo. Não tem versículo falando isso. Não tem. Poderíamos falar o Salmo 91, mas o Salmo 91, ele tem a sua própria interpretação, que é fantástica também, que mostra um Deus de fato, quando nos dá a vida eterna, ele nos concede tudo aquilo lá. Mas pensemos assim, Deus disse para nós que passaríamos por dificuldades. Jesus mesmo disse: eu vou enviar vocês para o meio de lobos. Então ele está dizendo: vocês vão passar por tribulações. E quando o cristão consegue ter essa maturidade espiritual, de mesmo diante das tribulações permanecer feliz, permanecer alegre fazendo o seu trabalho, eu penso que ele está testemunhando o Deus onisciente que ele tem. Porque Deus já está dizendo, ele já está nos antecipando que nós vamos passar por tribulações. Então, quando o cristão consegue permanecer fiel ao Senhor, ele está mostrando que Deus é fiel, nas suas palavras, nas suas promessas. O que nós temos na Escritura Sagrada são promessas fantásticas da presença de Deus em meio às tribulações. Por mais difíceis que sejam os nossos dias, Ele está dizendo: olha, eu vou estar com vocês, eu vou pegar vocês pela mão. Isaías 41, 10 e 13. Né? São textos assim que demonstram a presença de Deus durante a tribulação. Mas em nenhum momento Ele está dizendo que nós não vamos passar. João 16, 33, Jesus mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus dizendo isso para mim, como pastor, como cristão, que eu vou passar por tribulações, assim como eu já passei. É Jesus falando isso para você, que você vai passar por tribulações, em qualquer momento da sua vida. Então, quando vier a tribulação, irmão, não vamos desanimar, não vamos achar que Deus agora se tornou um Deus fraco, ou um Deus que virou as costas para nós. Deus não vira as costas. Deus, Ele não vira o rosto. Deus só vira o rosto quando nós não nos arrependermos dos pecados, quando nós não confessarmos os nossos pecados. Mas senão Ele não abandona o seu povo em nenhum momento. E aí nós temos ainda os versículos 9 a 11. Nesse texto, Tiago fez a questão de nos lembrar o que é importante na vida dos cristãos. O que é de fato importante para nós cristãos? Vamos lá. Vamos pensar, o que é importante para mim como cristão? O que faz a diferença na minha vida como cristão? E ele diz: o que importa não é a riqueza nem a pobreza, porém a dignidade. Por quê? Porque as coisas materiais e as vaidades humanas passarão como a flor da erva. A erva que seca, desaparece a sua formosura.
Por isso, o que é importante na nossa vida, irmãos? O que é importante para ti? Claro que trabalhar é importante. Para mim é importante eu ter a minha renda. Eu tenho família para sustentar. É importante vocês terem a renda de vocês. Mas por que recebendo essa renda, podendo trabalhar, ser útil para a sociedade com os dons que Deus deu para cada um de nós, por que não no dia a dia colocar aquilo que sempre é prioridade? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, na oração, no tempo dedicado, na vida consagrada, lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia, você pode estar buscando a Deus. Quando você tem a oportunidade de testemunhar a Deus, de falar de Deus, e você fala de Deus para as pessoas, então você está buscando o reino de Deus para aquela pessoa agora, porque o reino de Deus ele é importante para ti, então agora você quer que seja importante para o outro também. Então você está buscando o reino de Deus. Colocar aquilo que é importante em primeiro lugar. É importante nós pensarmos o que eu dou mais valor na vida. O que eu dou mais valor? Quando meus filhos ou alguém da família estraga um bem material, que custou dinheiro, custou para comprar, né? Como eu reajo diante disso? O que eu faço quando alguém estraga um objeto que para mim ele tem um sentimento, ele tem um valor sentimental, mas que pode acontecer de alguém quebrar, de alguém estragar? Como eu reajo? Como eu reajo diante disso? O que eu penso sobre isso? A dignidade, né? Manter a dignidade cristã, a vida consagrada, é ser cristão dia após dia. Tá? Inclusive, quando ele fala em sabedoria humana, ele está falando da sabedoria da vida prática, tá? Da vida prática. É uma vida em ação, é uma sabedoria em ação. Então, o meu agir diante das situações também é importante eu pensar sobre isso. É verdade que às vezes os de condição humilde são menos considerados do que os que têm mais posses materiais ou até dos que têm maior currículo escolar. Isso aí a gente cansa de ver na sociedade, né? Pessoas menos favorecidas financeiramente, que são deixadas de lado no atendimento de uma loja ou em qualquer lugar, são atendidas diferente nas casas, porque têm menos condições financeiras. Então, nós tratamos às vezes melhor as pessoas que ou elas possuem uma finança melhor, ou elas têm um currículo invejável, né? Quando elas são formadas em doutor e assim por diante. Então, nós tratamos aquela pessoa de forma diferente. Mas isso não convém a um cristão. Nós, como cristãos, sabemos que todas as pessoas, todas, como diz liberalmente, para qualquer pessoa, Deus quer a salvação de todos. Então, qualquer pessoa, não importando quem ela é, o que ela tem, ela é importante. E nós vamos tratar a pessoa com todo o respeito e dignidade. E aí dos versículos 12 a 15, nesses versículos Tiago escreveu: bem-aventurado o homem que suporta a provação e que receberá a coroa da vida. O autor então escreveu que suporta a provação. O que significa suportar? O que é suportar uma provação? Você passa por uma provação. O que é
de fato isso, suportar isso? Suportar é você se manter, não perder a sua dignidade de cristão, perder os seus princípios, perder a sua fé, é você se manter como cristão, mesmo que isso te traga prejuízo, mesmo que isso te traga talvez deboche das pessoas, mesmo que isso te traga uma prisão, é você se manter fiel a Deus, mesmo que você tenha que passar por momentos difíceis. É suportar. Mas ao mesmo tempo ele faz uma pergunta assim, significa também que não devemos tomar nenhuma providência para afastar ou combater as provações? Claro que sim. O que eu posso fazer agora para evitar tais provações? Se eu estou sendo provado, se eu estou sendo tentado muitas vezes, o que eu posso fazer para não cair em tentação ou não ceder à provação? Que atitudes? Eu posso sim trabalhar para buscar melhorar, sair daquele momento de tribulação, sem dúvida nenhuma, e de provações, isso faz parte da nossa vida. E o texto ainda fala da origem da tentação, Qual é a origem dela? Nós podemos pensar que a origem seja Satanás, Mas nós vimos que não. Tiago ele trata no versículo 14 e 15, ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, olha, muito bacana o texto. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Muitas pessoas caem em cilada por causa da cobiça, porque querem ganhar demais. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso, então ele sabe armar as ciladas corretamente. Culpar o diabo em todos os nossos pecados? Claro que não. Quem peca somos nós. Nós é que cedemos à cobiça. Nós é que damos trela a ela e caímos na armadilha da nossa própria cobiça. Ele diz assim: quando esta o seduz e atrai. Então nós temos que ter a sabedoria necessária para parar, analisar e responder se aquilo que eu estou fazendo é da minha própria cobiça, ela é aquilo que está me atraindo e me seduzindo. Então nós precisamos parar e não deixar prosseguir aquilo, Então a cobiça, ele até traz a figura de uma mulher grávida, Ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, depois que a cobiça está plantada no coração, é como ela dá a luz ao pecado. Depois de eu cobiçar, eu pratico o pecado. Então o pecado que estava dentro de mim passou a ser, eu dei a luz a ele. Eu tornei ele visível para as pessoas. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então todo o pecado praticado, ele gera a morte. Todo o pecado, até mesmo aquele pecado que muitas vezes nós falamos, não, mas é só uma mentirinha. Cuidado, a mentirinha, esse negócio de mentirinha, isso é uma cilada do diabo. Achar que eu não preciso me arrepender de uma mentirinha que eu contei. Não, mentirinha é pecado. E esse pecado gera a morte. Por quê? Porque se eu não me arrepender dele, ele vai se tornando uma bola de neve, de repente eu já não minto só um pouquinho, eu já minto já um monte. Então ele vai se tornando cada vez maior, a ponto de abafar a minha fé. E de repente eu perco a minha fé.
E por isso que ele gera a morte. Porque ele pode fazer eu perder a fé. E ele me leva à condenação eterna. Tá certo, irmãos? Então, por isso que é importante combater a cobiça, para não gerar a morte eterna. Eu preciso combatê-la com todas as forças, eu preciso orar, eu preciso cair de joelho, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso ler a palavra, eu preciso me desviar dos caminhos aonde vai me levar para a tentação, vai me levar para o pecado. Então eu preciso desviar, preciso vencer isso, para me libertar disso, né? Me libertar, é assim que Deus nos dá a força e sabedoria para nós fugirmos da própria cobiça que está dentro de nós, dentro do nosso peito. Então, irmãos, nós vamos ouvir um hino, e aí logo após a leitura do próximo texto, que é o texto também de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, também será feita pelo Ivo. Então a próxima leitura daqui a pouquinho, tá? Viver e pensar não ter destino, sentir que a vida corre por um fio, calar quando a hora é da palavra fugir, sem comprometimento. Olha, tudo passa depressa. Chega de fugir de você. Veja essa gente calada. Deixa algo acontecer. Seguir um bom conselho satisfaz. Siga algo bom em tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e verás a luz no fim do túnel. Entrega o teu caminho ao Senhor e verás a luz do verdadeiro amor. Segue tua vida com Cristo. Seguir um bom conselho satisfaz. Siga algo bom em tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e verás a luz no fim do túnel. Entrega o teu caminho ao Senhor e verás a luz do verdadeiro amor. Irmãos, antes de prosseguir com a leitura, eu quero chamar a atenção para este hino. Ele vem muito ao encontro daquilo que nós estamos falando no nosso estudo.
Ele canta: entrega o teu caminho ao Senhor e verás a luz no final do túnel. Entrega o teu caminho ao Senhor e verás a luz do verdadeiro amor. Entregar o caminho, entregar a vida nas mãos de Deus faz parte da sabedoria necessária, tá? Ela é a sabedoria que de fato nos coloca, faz com que a gente coloque a vida nas mãos do Senhor. E eu sei que temos muitos irmãos aí que estão passando por muitas dificuldades, né? Muitos cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé. Mas entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós iremos para a próxima leitura, que é o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Tiago capítulo 3, dos versículos 13 até o 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Texto maravilhoso, hein? Texto muito bacana para o nosso momento de reflexão. E aqui nós queremos agora pegar e meditar um pouquinho sobre esse texto. E então esse texto ele lembra novamente a importância da sabedoria. Ele traz de novo isso. Como ter a verdadeira sabedoria é importante na nossa vida. Então ele diz: sábia é a pessoa que pratica o que a palavra de Deus estabelece como uma vida consagrada a Deus. Irmãos, isso é importante, de novo eu quero ressaltar, na questão da sabedoria. Uma coisa é eu simplesmente conhecer. Eu conheço uma situação. A outra coisa é eu ser sábio e viver aquela situação, superar ela. Nós temos que ser sábios da palavra de Deus, e sábio também, o contexto aqui de Tiago, é aquele que pratica a palavra de Deus. Volto a ressaltar, ser cristão da boca para fora é muito simples, é muito fácil. Mas ser cristão na prática é diferente. É diferente. Talvez você vai ser até julgado por isso, por ser cristão na prática. Mas não importa. Não importa o que as pessoas vão pensar a teu respeito. Pratique a fé. Viva a sua fé. E eu estou dizendo com isso que nós não vamos pecar contra Deus? Não, nós vamos continuar pecando. Porque reconhecer-se como pecador e confessar os pecados faz parte da sabedoria do alto. Quem não tem a verdadeira sabedoria não vai pedir perdão. Quem não tem a verdadeira sabedoria não vê razão para mudar a sua vida. Então, ter a verdadeira sabedoria é sim colocar a palavra de Deus em prática.
E aí o autor do estudo, o pastor Martinho, ele coloca assim: apontem atitudes positivas de um cristão sábio relatadas neste texto. E nós temos algumas atitudes sábias aqui. Ele diz mansidão de sabedoria. Eu entendo isso muito assim, em cada situação da vida, a gente vai ser sábio e saber como agir. Eu quero destacar aqui que não significa concordar com tudo. Não significa isso. Mansidão de sabedoria não significa que eu vou ter que concordar com o pecado porque eu preciso estar de bem com a pessoa. Não é nada disso. Eu preciso estar de bem com a sabedoria que vem do alto. Essa é mais importante para mim. Essa é fundamental na minha vida. Com digno proceder, diz o texto. Ora, então ao ter uma sabedoria do alto, eu vou andar de forma digna de como eu procedo. Vou proceder com aquilo de acordo com o que a gente confessa. E aí ele diz: apontem alguns males e as suas consequências que os cristãos devem combater na vida. Tem muitos males. Eu penso que um dos grandes males é nós sempre deixarmos a coisa para o outro e achar que nós somos incapazes para fazer um trabalho na igreja. Nós temos que combater esse mal. Às vezes as pessoas não se envolvem no trabalho, os irmãos têm dificuldade em chegar na congregação ou fazer um outro trabalho fora, porque isso é muito do humano, assim, de achar que o outro vai fazer melhor. O outro é mais capaz. Mas como é que eu vou ser capaz para desempenhar um papel, desempenhar uma função, se eu não começo a praticar ela? E eu uso como exemplo nós mesmos. Olhe para a sua infância, quando você nasceu, você não sabia fazer as coisas. Tudo que você sabe, você aprendeu, tudo, exatamente tudo você sabe. Você aprendeu. E até mesmo quando a gente nasce com uns dons bem especiais assim, nós precisamos aperfeiçoar o dom. Se eu nasci com um dom e eu utilizo aquele dom em favor do Evangelho, eu vou sempre buscar aperfeiçoar ainda mais esse dom, para desempenhar melhor. Então, esse é um dos males que, na minha visão, nós precisamos combater como cristãos. Precisamos nos envolver no trabalho. Precisamos estar aí desempenhando alguns papéis, até mesmo na sociedade. O que muitas vezes se critica do cristão e se pergunta: será que o cristão deve se envolver na política? Claro que deve. A minha opinião é que deve. Quem não pode se envolver e tomar partido é a denominação religiosa. A IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tomar um posicionamento político. Ela não vai tomar. Agora, isso não impede dos nossos irmãos da fé aqui serem candidatos, estarem atuando na política. O mundo precisa de pessoas honestas. O mundo precisa de pessoas que vão fazer a diferença. E se nós não assumirmos esses lugares, é claro que os outros vão assumir. Tá? Então nós temos outros males, na minha opinião, que precisam ser combatidos na vida. Nós temos que cuidar com esses males. O pensamento moderno, cuidado com o pensamento moderno. Ele é terrível. O pensamento moderno, ele vem disfarçado de luz, mas que por trás ele traz todo o reino de Satanás junto. Quando o cristão muitas vezes se dá conta, ele está envolvido nessas situações todas. Então precisa combater, sim. Então vem a conclusão e ele faz umas perguntas. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento?
para ti, qual é a diferença de sabedoria para conhecimento? Conhecimento, por exemplo, o diabo tem conhecimento de Deus. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer. Ele sabe até hoje. Ele conhece Deus, ele tem um conhecimento de Deus muito melhor do que todos nós juntos. Mas ele não tem sabedoria, a sabedoria necessária para ser salvo. Nós, muitos, vamos pegar um contexto assim de pessoas, cientistas, que talvez conhecem a própria Escritura melhor do que eu. Eles têm conhecimento, mas não têm sabedoria para a sabedoria necessária em Cristo Jesus para torná-los sábios para a vida eterna. Então, conhecimento, eu conheço algo, mas aquilo eu posso não concordar com aquilo. Por exemplo, pessoas conhecem a Bíblia, mas não concordam com ela, não acreditam em Jesus. Então, eles têm um conhecimento humano, mas não têm sabedoria para ir ao céu. E qual é o princípio da sabedoria, então? Onde é que a sabedoria começa? Provérbios 9:10, ele é fantástico nesse sentido, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É ali que começa. E esse temor não é ter medo, mas é confiança, é acreditar nesse Deus. É ali que começa. Quando a pessoa, no mesmo instante em que ela passa a acreditar, ela tem o verdadeiro temor. E ela tem a sabedoria, ali é o começo da sabedoria para a salvação eterna. É quando a pessoa olha para Cristo e já não o olha apenas como um ser humano, mas sim como o Salvador da sua vida. E aí vem a outra e última pergunta que é bastante interessante. Sabedoria é teoria ou é prática? O que vocês pensam? Sabedoria é teoria ou é prática? Na minha visão, as duas coisas, tá? Eu tenho a sabedoria de Deus, vocês têm a sabedoria de Deus, mas essa sabedoria, e aí entra muito o que o Tiago fala, daquele que diz que é cristão, então agora vai, pratica, coloca na vida aquilo que você acredita. Então eu tenho a sabedoria, e essa sabedoria me leva à prática. Por exemplo, nós já estamos salvos em Cristo. João 3,16, todo aquele que crê será salvo. Tá? Então, se eu creio, você crê em Cristo Jesus, nós já estamos salvos. Nós já recebemos a salvação de Deus. Como nós recebemos a salvação, nós já somos sábios. Então, essa salvação que eu recebi de Deus vai ser o combustível para eu colocar isso em prática, para eu levar isso adiante. Então, as duas coisas precisam, na minha opinião, elas andam juntas. Elas precisam andar juntas. E é exatamente o que o Tiago pensa. O apóstolo, ele diz assim: me mostre a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha com obras. Então é ter a sabedoria e praticar essa sabedoria. Não ter só uma coisa, mas ter as duas. E olha como é. Então, se eu tenho a sabedoria, eu pratico essa sabedoria. Essa sabedoria, eu pratico ela porque eu já estou salvo.
Agora, se nós pensarmos no contrário, prática, o que acontece muito aí. Então eu não tenho a sabedoria, mas eu tenho a prática. Das pessoas que ajudam, das pessoas que vão atrás, das pessoas que fazem grandes eventos para ajudar a sociedade, ajudar os enfermos, ajudar uma pessoa carente, ajudar, enfim, ajudar a melhorar a vida do povo. Eles têm a prática. Essa prática, ela não me leva para o céu. Essa prática não me dá a garantia do céu. Eu só tenho a garantia do céu nessa prática quando eu tenho a sabedoria do alto, quando eu tenho a sabedoria de Deus, que me fez sábio para a salvação eterna. Tá certo, irmãos, que todos nós sejamos praticantes, sejamos sábios praticantes da palavra do Senhor, porque tudo isso, na verdade, não será para a glória própria, mas será para a glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos mantenha firmes nesta fé, hoje e sempre. Tá? Queridos irmãos, nós queremos, neste momento, fazer uma oração. E nós temos aqui alguns pedidos que foram mandados aí no grupo, os que eu consegui anotar. Tá? Se eu esqueci de alguém, eu peço perdão. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor, movido pelo Espírito Santo, nos deu a sabedoria necessária. A sabedoria que nos torna sábios para entrarmos no céu. A sabedoria do Teu Espírito Santo que nos coloca em Cristo Jesus, que nos faz enxergar Cristo e acreditar nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Em Cristo nós temos tudo. Sem Cristo nós não temos nada e nós não somos ninguém. Então, muito obrigado, Pai, por esta sabedoria. Nós queremos rogar que também nós coloquemos em prática esta sabedoria. Que aquilo que nós recebemos do Espírito Santo, que isso também nos mova a sairmos do nosso lugar, a descruzarmos os braços, a ofertarmos com alegria, a orarmos pelas pessoas, a levarmos o Teu Evangelho adiante. Que todos nós, como cristãos, coloquemos em prática a Tua sabedoria. Pai amado, Te somos gratos aqui por todos os pedidos, os agradecimentos que foram feitos, seja por aniversário, seja por cura de uma enfermidade. Agradecemos imensamente porque o Senhor ouviu a oração de cada um. Também nós queremos entregar aos Teus cuidados todas as pessoas enfermas que aqui foram colocadas e muitas outras que nós conhecemos e que não apareceram na nossa lista, mas que o Senhor lembra de todas elas, o Senhor conhece todas elas e sabe exatamente o que precisam, porque Tu és o médico dos médicos. Nós entregamos cada um dos nossos irmãos na Tua presença, porque no Senhor nós podemos confiar. O Senhor é fiel, o Senhor é honesto, o Senhor não abandona o Seu povo. Também, Senhor, nós queremos aqui colocar os nossos irmãos desempregados, aqueles pais de família que precisam levar o alimento para o seu lar, mas ou não têm trabalho, ou eles não estão conseguindo poder desempenhar a sua profissão, porque muitas vezes está sendo impedido por causa da proliferação do vírus. Esteja com essas famílias, Pai, que nós nos coloquemos ao lado deles para ser um amparo a estas famílias, a estes irmãos. E abençoa para que aqueles que não possuem um trabalho, que eles também consigam um para sustentar a sua família de forma digna. Olhe pelos nossos comerciantes, Pai. Muitas vezes o comércio está fechado e quando chega no final do mês, esses nossos irmãos eles precisam pagar o salário, quitar o salário e pagar todas as despesas de sua empresa para que ela continue funcionando. Porque se ela vai continuar funcionando, isso é um bem para a sociedade, porque gera trabalho, gera emprego,
E isso é bom porque faz com que as pessoas tenham com que se alimentar. Por isso nós rogamos que dê sabedoria a esses comerciantes, para que eles, de uma forma ou de outra, eles também tenham como se sustentar e sustentar os seus funcionários. Olhe pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, para que exerçam a sua profissão, exerçam o seu cargo, a sua responsabilidade, com todo amor e carinho, de acordo com a tua vontade e para o bem do semelhante. Tudo isto, Senhor, também queremos colocar aos teus cuidados os enlutados, pessoas que choram a morte dos seus entes queridos, mas ao mesmo tempo nós cremos e confessamos que a tua palavra é aquela que nos traz o consolo, que nos dá a certeza de que quem morre em Cristo Jesus recebe do Senhor a coroa da vida eterna. E mantenha-nos sábios, dê sabedoria para nós contarmos os nossos dias, e quando chegar o momento final, recebe-nos em teus braços, Senhor, leva-nos para a tua morada eterna, para nós lá encontrarmos todos os nossos que já partiram deste mundo. Assim nós nos entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, agradeço aí de coração pelo tempo que vocês dedicaram. Tenho certeza que foi um momento de muito proveito para todos. É um momento de fortalecermos a nossa fé, de fortalecer a nossa sabedoria e a nossa prática como cristãos. Então, obrigado aí pela presença de vocês, 1h30 bem utilizada, com louvor, com estudo da palavra e também com orações. Que cada um de vocês seja de fato guiado pelo Espírito Santo nessa semana aí que nós vivemos, e pensando na sexta-feira que eu trago para vocês o último hino. Então eu quero aqui agradecer de coração pela presença, pelo carinho que todos vocês têm demonstrado a mim, ao meu trabalho, durante esse período aí que nós estamos sempre juntos. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar com vocês neste momento, e que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês. Nós teremos amanhã à noite o nosso culto online, e aí nós teremos também na quinta-feira o nosso culto no bairro Liberdade, sexta-feira à noite às 19 horas aqui o culto na Congregação Concórdia, onde o culto também será transmitido. Nós, no sábado de manhã, não teremos instrução de confirmandos, tá? Então, no sábado não teremos instrução de confirmandos. E domingo de manhã, às 8h30, o nosso culto de Páscoa, que também será transmitido aí. Quem de vocês não puder ir à congregação, ao templo de vocês, poderão estar conosco aí às 8h30, 9h30 no horário de Brasília. Tá bom? Muito obrigado. Beijão no coração de todos vocês aí, que o Papai do Céu os abençoe e guarde para a vida eterna. Nós vamos então para o nosso último hino.